Oi, Carlos. Bom dia. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Rogério, sou professor de matemática há 28 anos. Vou trabalhar um pouquinho com vocês sobre o conteúdo que vai cair para o concurso da Prefeitura de Ipu. A banca é a banca do IDIB, né? Que é muito conhecido para realizar concursos municipais, processos seletivos também. Ele trabalha com agilidade de contratação, foco de mais regional, o nível de dificuldade normalmente é médio, né? E normalmente são 4 alternativas, as provas realizadas, elaboradas por ele, né? Vamos comentar um pouquinho aqui o conteúdo. Vou passar aqui a página. Pronto. O conteúdo que nós temos é conjunto dos naturais, operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, números inteiros, operações de adição, subtração, multiplicação, conteúdo do edital, né? Potenciação, radiciação, divisibilidade, números inteiros, múltiplos, divisores, critério de divisibilidade, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, resolução de problemas envolvendo diferentes significados dos números inteiros, números racionais, operações de adição, subtração, multiplicação, divisão de potenciação, radiciação, dízimas periódicas, diferentes apresentações de racionais, fracionário, decimal e percentual, resolução de problemas, expressões numéricas, números reais, potência com expoentes fracionários, estudo dos radicais, operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, representação geométrica dos números, e racionais, propriedades, simplificação de racionalização. Bem, esses são os assuntos, né, que estão no edital para o concurso de IPU. É um assunto, digamos assim, não é tão complicado, é um subsidiano, vendo todo o conteúdo e praticando diversas questões, a gente consegue com êxito. Então, nós vamos começar aqui, eu escolhi algumas questões, exatamente da banca, para a gente se habituar, e depois, à medida possível, a gente vai trabalhando essa teoria para fortalecer as explicações, ok? E os conteúdos. Nessa primeira questão, ela é uma questão da banca do IDIB, né? É uma questão que foi publicada na cidade de Groíras, né? E vocês podem pegar aí como exemplo, ela tem 4 alternativas, então é exatamente o modelo que a IDIB gosta de passar, ele está dentro do conteúdo do edital. Então, peguei essa questão para a gente se habituar logo e resolver algumas questões hoje. Aí, nas aulas seguintes, nós iremos trabalhar teorias e questões, e mais na frente, simulados próximo que vai cair, ok? Então, vamos lá. O que diz essa questão aqui, pessoal? A questão diz o seguinte, ó. Fatorar significa transformar a soma e a subtração de expressões algébricas ou equações em um produto com fatores. E aí ele deu o valor de P, por exemplo, citando que P é igual a 2x menos 1 sobre x ao quadrado menos x mais x ao quadrado mais x mais 1 sobre 2x ao quadrado mais x menos x ao quadrado mais 2 sobre 2x ao quadrado menos x menos 1. O que é que ele quer nessa questão? A gente tem uma expressão que corresponde ao valor de P,
E a gente vai simplificar esse P o máximo possível e depois vai multiplicar tudo por x, porque ele quer que você responda o x vezes P. Mas o P é tudo isso daqui. Então, o que é que eu vou fazer, na verdade? Eu vou simplificar esse P e o que sobrar eu vou multiplicar por x, certo? É uma questão que ela vai demorar um pouco, mas ela tem uma saída bacana, certo? E aí, para facilitar a vida da gente, eu vou pegar algumas expressões maiores, eu vou, digamos assim, decompor. Por exemplo, aqui você pode observar que embaixo tem x ao quadrado menos x. Eu vou simplificar, ó. X ao quadrado menos x, eu posso colocar esse x que está se repetindo em evidência. E aí vai ficar x ao quadrado por x fica x, menos e x por x dá 1. Após fazer essa simplificação, eu vou pegar agora essa simplificação de 2x mais x também. Ó. Aí, no caso, 2x ao quadrado mais x, observe que o x se repete. Eu posso colocar x também em evidência. Ó. 2x ao quadrado por x dá 2x mais x por x dá x. Vejam que o que eu tenho aqui do 2x ao quadrado, eu dividi por x, ficou aqui dentro 2x, e esse x por x dá 1, certo? Vou apagar aqui, aqui é 1. Pronto. Veja que eu simplifiquei essa parte do denominador, que é a primeira parte, e essa parte do denominador 2. Ó. Primeira parte simplificada aqui, e a segunda parte simplificada aqui. Essa outra parte, bem aqui, ela dá para fatorar, uma equação de segundo grau. Então, vamos simplificar isso aqui também. 2x ao quadrado menos x menos 1 é uma equação de segundo grau. A forma fatorada da equação de segundo grau é isso aqui. Ó. A que multiplica x menos x' vezes x que multiplica x menos x linha. Essa é a forma fatorada de uma equação do segundo grau, certo? E aí, o que a gente pode fazer? Vamos colocar na forma fatorada. Como é que eu faço isso? Aqui é como se tivesse a equação de segundo grau, eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c. O meu a é 2, o a é 2, o b é menos 1 e o c aqui é menos 1. Então, eu pego o que, na verdade, o valor de delta. Delta é igual a quem? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser quem? Quem é B? Menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes menos 1. Delta vai ser igual aqui, ó. Menos 1 ao quadrado é 1, menos mais, 4 vezes 2, 8 vezes 1, 8. Então, nosso delta vai ser 9. E a raiz de 9, que é a raiz de delta, é 3. Colocando aqui a forma de Bhaskara, nós teremos x' igual a quem? Menos b, menos fica mais 1. Aí, eu vou usar o x' como sendo mais 3 sobre 2 vezes a, que é o azinho é 2. E o x duas linhas, eu vou colocar menos b, menos fica mais 1, menos 3, que é a raiz, sobre 2 vezes a, que é 2. Aqui, 1 mais 3, 4 sobre 4 dá 1. E a outra raiz fica x duas linhas, que é igual a 1 menos 3 menos 2 sobre 4. Então, x duas linhas, aqui deu menos o meio. Então, nós temos as raízes menos o meio e 1. Com essas raízes, eu posso colocar na forma fatorada, que é essa daqui, ó. Então, o a é 2, que multiplica quem? X menos x', que deu 1. Confere. E x menos x duas linhas, que deu 1 meio. Então, menos do valor com menos da fórmula, fica mais 1 meio. Pronto. Coloquei aqui na forma fatorada. Essa forma fatorada, o que eu posso fazer? Eu posso
multiplicar esse 2 por esse x, 2 por esse x aqui, ó, e 2 por esse 1 meio. E aí, nesse caso, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui a equação do segundo grau, vou colocar aqui embaixo. Fica x menos 1 repetido aqui, x menos 1, e 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 1 meio fica 2, por 2 que dá 1. Então, nós temos aqui a sua forma fatorada da equação 2x ao quadrado menos x menos 1. Com isso, eu fatorei essa parte, fatorei essa parte, fatorei essa parte. Logo, eu posso refazer uma nova equação, tendo P agora sendo 2x menos 1 sobre sua forma fatorada, que é x, que multiplica x menos 1, mais x ao quadrado mais x mais 1 sobre a forma fatorada aqui que deu x que multiplica 2x mais 1. E a última parte aqui que a gente fatorou o denominador, sendo a forma fatorada de 2x ao quadrado menos x menos 1, ficou x menos 1 vezes 2x mais 1. Vejam que agora eu tenho uma nova expressão do P. E essa nova expressão do P, o que é que eu posso fazer, na verdade? Eu posso, na verdade, tirar o MMC de x, que multiplica x menos 1, e x que multiplica x mais 2, x que multiplica x vezes 2x mais 1, e a última parte, que é a terceira fração, x menos 1, que multiplica 2x mais 1. Tirando o MMC disso tudo, a gente vai tentar reduzir esse P o maior possível. Eu vou passar a página aqui, pessoal, para dar continuidade e simplificar o P, certo? Para ver o que é que a gente tem em seguida, ok? Passando aqui a página adiante. Pegando aqui o espaço que a gente tem como sobra, então nós temos agora o seguinte, ó. P ficou 2x menos 1, certo? 2x menos 1, sobre sua forma fatorada, x que multiplica x menos 1, mais x ao quadrado, mais x mais 1. A parte de baixo aqui, ó, x com evidência, ficou o quê? Ficou 2x mais 1. E aqui, na terceira parte, na terceira fração, ficou x ao quadrado mais 2 no numerador. E no denominador ficou a forma fatorada que a gente encontrou, né? Que ficou na sua forma fatorada x menos 1 vezes quem? 2x mais 1, certo? E o que é que eu vou fazer com isso tudo agora? Eu vou tirar o MMC. Essa parte toda, se eu tirar o MMC disso aqui, observe que 2x menos 1 tem uma vez aqui, outra vez aqui, né? O x menos 1, ele tem uma vez aqui, outra vez aqui, e o x tem uma vez aqui também. Então, o MMC será x, que multiplica x menos 1, vezes quem? 2x mais 1. Confere, ó. X tem aqui, confere. O x menos 1 se repete, e o 2x mais 1 se repete. Então, tudo isso aqui é o MMC, certo?
E aí, o que eu vou fazer com o MMC? Esse MMC aqui, eu vou dividir. Vou colocar, digamos, tudo aqui embaixo. Né? Vou dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima. Eu posso colocar, por exemplo, x, que multiplica x menos 1. Deixa eu fazer aqui. Então, se eu pegar x que eu multiplico x menos 1 vezes 2x mais 1, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, nós vamos ter o P aqui, ó. Vou colocar o MMC. É x que multiplica x menos 1 vezes 2x mais 1. Então, eu vou dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Ó. X que multiplica x menos 1 vezes 2x mais 1, dividido por x que multiplica x menos 1. Eu corto isso aqui, sobra quem? Sobra 2x menos 1 na parte de cima, e a parte de baixo aqui, o que sobra é 2x mais 1. Já pegando toda essa parte aqui, dividido por essa parte aqui, vai sobrar x menos 1. Como aqui já tem x ao quadrado mais x mais 1, só vou repetir aqui o que sobra. O que sobra é x, que multiplica x menos 1. Então, vezes aqui, ó, x menos 1. Porque eu dividi esse por esse, eliminou esse por esse. Sobrou x menos 1, tá aqui. X menos 1. Menos, dando continuidade, ó, dividindo x que multiplica x menos 1 vezes 2x mais 1 por x menos 1 e 2x mais 1. Cortei esse por esse, sobra x. Então, eu tenho aqui esse x que vai multiplicar o x ao quadrado mais 2. Agora eu vou aplicar a propriedade distributiva. Vou multiplicar e vou desenvolver isso daqui, certo? Ao desenvolver isso aqui eu tenho um produto da soma pela diferença, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Mas pode multiplicar os 4 termos, 2 a 2. Mas aqui eu posso fazer também quadrado, produto da soma pela diferença, que é mais rápido. Quadrado do primeiro termo, que é 4x ao quadrado, menos o quadrado do segundo. O quadrado de 1 é sempre ficou mais rápido. Agora eu vou distribuir isso aqui. Ó. Eu vou multiplicar x ao quadrado vezes x, que dá x ao quadrado. X ao quadrado vezes 1 dá menos x ao quadrado. Aí nós temos agora x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. E 1 vezes x é x. E 1 vezes menos 1 é menos 1. E bem aqui nós temos menos x vezes x ao quadrado dá menos x ao cubo. E menos x vezes 2 dá menos 2x. A parte aqui de baixo, eu vou repetir, que é x que multiplica x menos 1 vezes 2x mais 1. Desenvolvendo essa parte aqui de cima, o que sobrou foi 4x ao quadrado menos x. Dá para eliminar algumas Aí, coisas, por professor, exemplo. Oi? teve um aqui, ó, que você tá, é x ao cubo, ó. Essa x ao quadrado vezes x, ó. Só essa aqui que Tá ficou faltando. faltando, né? Aham. Exatamente, bem aqui, ó. X ao quadrado vezes Aí dá para x. eliminar. Isso. Ó, por exemplo, ó, vamos voltar bem aqui. 2x ao quadrado vezes 2x, ó. 2x vezes 2x ao quadrado, certo? E aqui é menos 1. Aqui é x ao quadrado vezes x ao cubo, exatamente, que você citou. Correto? X ao quadrado vezes x ao cubo, né? E x ao quadrado vezes 1 menos x ao quadrado, certo? E x vezes 1 dá o que x, né? Só repetindo, ó, x ao quadrado vezes x ao cubo, e x ao quadrado vezes menos 1 menos x ao quadrado. Aí x vezes x ao quadrado, x vezes 1 menos x. Aí 1 vezes x é x, né? E 1 vezes 1 é 1, certo? Aí elimina esse por esse, exatamente, ó. Esse aqui, ó, por esse aqui, certo? Dá para eliminar também aqui o x ao quadrado, né? Esse daqui, por exemplo, ó, esse daqui, ó, por esse aqui, certo?
Aí o que que sobrou, né? Aí sobrou ainda esse x, tem esse x aqui, corta com esse, aí sobrou quem ainda? O menos 2x, né? E ainda tem o menos 2 aqui também, ó. Menos 1 com menos 1, menos 2 e menos 2x. Então, vamos aqui colocar logo, né? Ó. Então, nós temos menos 2x, certo? E aqui menos 1, menos 2, ok? A parte de baixo, vamos repetir. Aí fica x que multiplica x menos 1 vezes quem? 2x mais 1. Pronto. Então, nós temos no momento aqui o P. Só que esse P, ele ainda dá para simplificar mais um pouquinho. Vocês percebem que dá para simplificar mais um pouquinho? Por que que dá? Porque esse 4, esse 2 são ambos divisíveis por 2, certo? Então, eu posso dividir por 2, ó. Então, eu vou colocar 2 em evidência aqui, certo? E aqui vai ficar assim, ó. Se eu colocar 2 em evidência, 2 que multiplica, aí eu tenho 2x ao quadrado menos x, e por 2 dá menos 1, certo? A parte de baixo aqui fica x, que multiplica quem? X menos 1, vezes quem? 2x mais 1. Essa parte aqui de cima é uma equação de segundo grau. Essa equação de segundo grau dá para colocar na forma fatorada, certo? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, essa partezinha bem aqui, 2x ao quadrado menos x menos 1, que é igual a zero. A forma da equação de segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c. Se você pegar, tirar o A, o B, o C, calcular o delta e o Bhaskara, você vai encontrar x', digamos. Você vai encontrar x' igual a um número, né? E x' igual a outro número. Por exemplo, o x', se não me engano, dá 1. E o x' dá menos 1. Só que aí, se eu colocar na forma fatorada, que é A que multiplica x menos x' vezes x menos x', com fatorada da equação de segundo grau, e eu substituir, vai ficar 2 que multiplica x menos 1 vezes quem? X mais 1, né? X mais 1. Só que eu posso multiplicar. Então, eu posso pegar esse 2 e multiplicar ó, por essa expressão aqui. Aí fica x menos 1 vezes 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 1, 2. Pronto. Então, a forma fatorada dessa equação aqui do segundo grau, eu posso substituir por essa, ó, que é x menos 1 vezes 2x mais 2, tudo bem? E aí, no caso, vamos substituir. Aí o P vai ficar igual a quem? 2 que multiplica 2x ao quadrado menos 1. Na sua forma fatorada, né? 2 que multiplica x menos 1 vezes x menos 1 vezes 2x mais 2 sobre x que multiplica x menos 1 vezes 2x, que é 1, pessoal. Que é 2, né? Multipliquei por 2. Ó. Cadê? Aqui é 1, 2. Aqui é 1 meio outra raiz. 1 meio aqui. Aí fica 2. Fica 1 só. Que é uma raiz, é 1, outra é meio. Outra que a gente já fez. Mais um. Mais um aqui também. Aí o que eu vou fazer? Ó? Eu vou cancelar quem? O x menos 1 pelo x menos 1. E o 2x mais 1 pelo 2x mais 1. O P ficou o que, na verdade? 2 sobre x. Percebam que encontrei o P sendo quem? O P que encontrei foi 2 sobre x. Mas a questão, ela pede para você fazer exatamente quem? P vezes x. Veja que na questão pede para calcular P vezes x. Ou
pede x vezes p. Então, eu vou repetir o x e o p, que é 2 sobre x. Vou cancelar quem? O x pelo x. A resposta vai ser o quê? 2. Beleza, pessoal? Tranquilo? Foi uma questão um pouco trabalhosa, porque teve que fazer 3 fatorações e 2 equações de segundo grau colocamos na forma fatorada, que é a que multiplica x menos x' vezes x menos x duas linhas. Beleza? Isso. Aí, no caso, é porque a raiz aqui é menos 1/2, ó, certo? 2x ao quadrado menos x menos 1, as raízes são quem? 1 e menos 1/2. Aí, o que é que acontece? Eu pegando aqui, substituindo por menos 1 e por menos meio, ao multiplicar por 2, fica 2x, e aqui menos 1/2, por menos fica mais, 1/2 vezes 2 fica 1, certo? É por isso que cancelou, beleza? As raízes são 1 e 1 menos 1/2, ok? Então, a resposta aí, pessoal, ficou 2. Vamos para a próxima questão, tudo bem? A próxima questão é uma questão mais simples, certo? Uma questão tranquila, beleza? Exatamente, é uma questão boa de resolver. Vamos lá. A questão 2 diz assim, ó. A questão 2 também é do IDIB, né? Ela diz assim, um cruzeiro navega com uma velocidade constante de 40 km por hora. Parte do ponto A com destino ao ponto B. Distantes um do outro 1.200 km. Então, a distância entre as cidades é de 1.200 km. Se navegar um dia inteiro, nós sabemos, pessoal, que um dia inteiro tem o quê? 24 horas. Um dia tem o quê? 24 horas, certo? E nessas 24 horas que tem, ele quer saber o seguinte, se ele ficar andando com essa velocidade de 40 km por hora durante um dia inteiro, que é 24 horas, né, que são 24 horas, faltará quanto para ele chegar no destino, que são 1.200? Então, primeiramente, vamos calcular o total percorrido, né? Vou colocar aqui, total percorrido. É só fazer o seguinte, ó, é só pegar velocidade e multiplicar por quem, pessoal? Pelo tempo. Só que, se a velocidade está em quilômetros por hora, o tempo tem que estar em hora, ok? Para eliminar e dar tudo em quilômetro. Então, a velocidade é 40 quilômetros por hora e o tempo são 24 horas, né? Você cancela as horas aí, ó, fica só quilômetro. Aí, se você pegar, multiplicar 40 vezes 24, fica 960 quilômetros. Então, andando dessa forma, 40 km por hora, durante um dia inteiro, que são 24 horas, ele percorreu 960 quilômetros. Quanto faltará? Quanto é que vai faltar? Se eu tenho um percurso total de 240, né? Então, faltam 1.200 menos quem? 960. E aí, no caso, nós teremos o quê? 240 quilômetros. Uma questão bem tranquila, né? E bastava você lembrar que o espaço total percorrido, a distância, pode ser calculado multiplicando a velocidade vezes o tempo, ok? Beleza, pessoal, tranquilo? Bem tranquilo, né? Vamos passar para a questão adiante, tudo bem? Vamos lá. Essa questão 3, ela é uma questão que pode fazer de duas maneiras. Uma das maneiras que a gente pode fazer é tirando o MMC e deixando as frações equivalentes para olhar apenas o numerador. E a outra maneira
que você pode fazer é dividindo para ter o valor aproximado aí dos números, digamos, duas casas decimais, e comparar. Mas é uma questão tranquila também. Porém, ela dá um trabalho, porque você precisa saber esses valores, né? Se eu tirar o MMC e colocar em fração equivalente, demora um pouco, mas também é possível, né? Por exemplo, se eu tirasse o MMC de 9, 7, 6, 4 e 3, nós teremos aí 252, o MMC, certo? Aí, o que eu faria com esse MMC? Eu colocaria todos, ó, são quantas frações? 1, 2, 3, 4, 5. Aí, uma fração, 2, 3, 4, 5. Todos eu coloco 252, ó, 252, 252, 252. Isso aqui é uma maneira, eu vou explicar de duas maneiras, pessoal. 252, 252. Aí eu pego 252 dividido por 9 e multiplico por 4, né? Aí se eu pegar, por exemplo, 252. Se eu dividir por 9, eu tenho 28. E multiplico por 4, por exemplo, aí eu teria 112. Que 112. Aí 256 dividido por 7 vezes 2, aí teria, digamos, 72. Depois 252 por 6 vezes 5, eu teria, digamos, 210. 252 dividido por 4 vezes 3, eu teria 189. Aí, digamos, depois, 252 dividido por 3 vezes 1, eu teria 84. Porém, a gente teria o maior de todos, seria quem, no caso? O 210, né? E se eu colocasse em ordem, né? Em ordem do menor para o maior, 72 sobre 256, 52. Depois o outro, 84 sobre 252. Depois, o 112 sobre 252. Depois, 189 sobre quem? 252. E, por fim, 210 sobre 252. Essa seria uma das técnicas, daqui a pouco eu faço a outra, certo? Porém, você tem que ver que o 72 é a segunda fração, ó, certo? Então, seria como colocar só, que é a segunda fração, 2 sobre 7, é o menor de todos, que é menor do que 1/3, que é menor do que 4/9, que é menor do que 3/4, que é menor do que 5/6. Professor, como é que você fez isso? Ó? Eu observei que a fração equivalente, o 112 sobre 252 equivale a 4/9, o 72 sobre 256 equivale a 2/7, o 5/6 equivale a 210 sobre 252. Só que eu pego e ordenei e vou seguindo, que é um 72 sobre 252, ó, 2 sobre 7, que é 1/3. 1/3 quem era? Esse era o último é o quê? 84 sobre 256, certo? Coloquei nessa ordem. Então, o menor de todos é o 2/7 e o 1/3, são os menores, certo? Menores. Só que a questão, ele diz assim, ó, pode-se afirmar corretamente que a menor fração é 1/3, veja que 1/3 não é menor, menor é 2/7, então ela está errada, né? B, as frações estão em ordem crescente? Não, não estava em ordem crescente, estava desordenado. As frações estão em ordem decrescente? Também está desordenado. Somando as duas frações, só sobrou a D, né, para avaliar. Somando as duas frações menores, que é 2/7 e 1/3, teremos um número maior que 1/2, eu posso avaliar isso. Então, se eu somar as menores, 2/7 mais 1/3, se eu somar aí, o MMC desses dois números é 21. 21 dividido por 7 dá 3 vezes 2 fica 6. Mais 21 dividido por 3 dá 7 vezes 1, 7. Essa soma dá o quê? 13 sobre 21. 13 sobre 21 dá mais ou menos 0,619. Esse número aqui, que é a soma dos dois menores,
corresponde ao número que maior que 1/2. Então, a resposta correta é 80. Mas, professor, essa maneira aqui, ela, digamos assim, ela demora. Mas se eu fizer também, dividindo, digamos assim, eu tenho 4/9. 4/9, se eu dividir, que é a primeira fração aqui, a 0,44. Outra maneira, pessoal, eu tenho 2/7. Se eu dividir 2/7, dá aproximadamente 0,28. O próximo número é 5/6. Se eu pegar 5 e dividir para 6, 5 dividido para 6 dá 0,83. O próximo número eu tenho 3/4. Se eu dividir 3 para 4, dá 0,75. E se eu pegar 1/3, se eu dividir, dá 0,33. Então, colocando quem são os menores? O 0,28 e o 0,33. Se eu somar esses dois aí, né, dá aproximadamente 0,6, que é a soma dos dois menores, dá maior do que 0,5, porque 0,5 é o meio. Então, a resposta correta é o item D. Beleza, pessoal? Fiz essa de duas maneiras para que vocês tentem compreender melhor, certo? Eu posso fazer por fração equivalente, mas também eu posso fazer colocando as dízimas de cada fração dessa e comparando os dois menores. Beleza? Vamos para a próxima questão. Sem dúvida, pode perguntar à vontade, beleza? Sem problemas. Vamos aqui para a quarta questão. A quarta questão é uma questão que diz o seguinte, também do VDIB, né? Um comerciante tinha um estoque de produtos. Ele vendeu 1/5 do total, em seguida doou 1/3 do que restou. Depois disso, ele usou a metade do estoque que sobrava para uma promoção e mais tarde perdeu 12 unidades devido aos danos. Por fim, ele verificou que tinha 24 unidades, a última parte que restou, né? Restantes. Desse modo, marque a alternativa que indica quantas unidades ele tinha inicialmente. Essa questão, para a gente responder, temos que fazer por cálculo reverso. Qual é o cálculo reverso? De trás para frente, certo? Então, como é que eu vou começar? Eu vou pegar o resultado final que ele tinha. Ele ficou com 24. Então, vamos lá. Primeiro passo aqui, ó. Primeiro passo. Vou pegar o 24 que ele tinha. 24 unidades. O segundo passo para responder essa questão, que é uma questão para fazer de forma reversa, como ele perdeu 12, então, ó, o que acontece? Ele perdeu 12, então eu vou somar com os 24 que ele tinha. Então, eu estou indo de trás para frente, né? Fazendo de forma reversa, então, como ele tinha perdido, eu vou voltar esses 12 aqui para ele. 24 com 12, fica 36. Então, antes de perder, ele tinha 36. Terceiro passo, o que eu vou fazer? O terceiro passo, vou desfazer a promoção, certo? Eu vou dizer assim, ó, desfazendo a promoção. O que ele falou da promoção? Ele diz aqui, né? O que ele disse da promoção? Depois disso, ele usou metade do estoque que sobrava para uma promoção e mais tarde perdeu. Então, vou pegar, desfazer a promoção. Como ele usou a metade, né? Se 36 é o que tinha no final, né? É a metade, então, antes da metade, era o quê? Porque se era metade, então tem que dobrar. Como era 36, ficou 36 vezes 2, dá o quê? 72. Quando você vai fazer uma questão como essa, você tem que fazer no processo reverso, de trás para frente. Então, ele ficou com 24, mas tinha perdido 12, então somei, ficou 36. Na promoção, o que ele fez?
ele usou a metade, agora eu vou recuperar, porque eu estou fazendo processo reverso, né? Desfazendo a promoção, então vou dobrar. Se é metade, eu vou dobrar, tendo CP2, 72. Quarto passo mais demorado. O quarto passo, ele diz assim, ó, se ele doou um terço do que restava, então, o que acontece? Sobraram o quê? 2 terços. Se ele doou, repetindo aqui, pessoal, um terço do que restava, né? Eu estou, no caso, vou refazendo, ó, desfazendo a doação. Desfazendo a doação. Tudo bem? Desfazendo a doação. Como é que vai ficar? Desfazendo a doação. Se ele doou um terço do que restava, doou. Ele doou quanto? Um terço, né? Um terço do que restava. Se ele doou um terço do que restava, então sobraram 2 partes. 2 de 3, né? Sobraram 2 terços. O que é que eu vou fazer nessa sobra? O 72 que tem aqui, como é fazendo processo reverso, equivale a 2 partes. Logo, 72 equivale a 2 partes. Então, vou pegar esse 72 aí, vou dividir por 2, fica 36. E o total antes da doação, é multiplicar por esse 3, ó. Total antes da doação. Eu vou multiplicar por 3. Então, 36 vezes 3 fica 108. Então, veja que eu estou recompondo tudo que ele perdeu, ó, certo? Comecei com 24, já estou com 108. E a quinta parte para finalizar a questão, quinto passo. Quinto passo é a última etapa. Como ele vendeu um quinto, né? Se ele vendeu um quinto, sobraram quanto? Sobraram exatamente o quê? 4/5, ou seja, 4 partes. O que é que eu vou fazer dessas 4 partes? Eu vou pegar esse 108, é como se fosse equivalente a 4 partes, né? Então, 108 equivale a 4 partes. Então, quanto será uma parte? Eu vou pegar aqui 108, vou dividir por 4, que dá 27. Mas são 4 partes de que total? De 5 partes. Então, o total que ele tinha, o valor inicial será quem? 27 multiplicado por 5, que era 4/5. Então, 27 vezes 5 dá 135. Resposta correta, pessoal. Item A. Tem outra questão, se eu não me engano, acho que é a seguinte. Da mesma ideia, da mesma metodologia, só muda os números. Então, questão que você tem um valor total, vai repartindo até praticamente se acabar ou ficar quase nada ou pouco, você tem que fazer um processo reverso. O processo reverso é fazendo de baixo para cima, ou de trás para frente, ok? Até ir montando e chegar ao valor que era antes. Beleza, pessoal? Resposta correta, 135, item A. Deu um pequeno de trabalho, mas é uma questão que você tem que refazer a questão com cálculo reverso, né? A gente tinha, por exemplo, começando do final e desfazendo as operações, né? Por exemplo, se você perdeu algo, você soma. Se você usou a metade, você dobra. Se você doou um terço, você pega o que sobrou, que é 2 terços. Uma dica, né? Então, você divide por 2, divide por 3. Isso é uma dica geral. É uma teoria que você deve fazer no processo reverso. A resposta correta é 135, item A. Beleza, pessoal? Eu vou passar adiante e vou para a questão
seguinte, ok? Pronto, agora vamos para a questão de número 5, né? A questão de número 5 das ovelhas, acho que é das ovelhas, né? Deixa eu ver. É, das ovelhas. Também acho que o processo é reverso, né? Mesmo jeito, pessoal. Prática mais uma, né? Que é a questão número 5, ok? Vamos lá. A questão diz assim, ó. Um fazendeiro tinha um rebanho de ovelhas. Ele vendeu um quarto das ovelhas e depois doou um terço do que restou. Em seguida, perdeu 10 ovelhas devido a uma doença e ficou com 50 ovelhas. Ó, um finalzinho a 50. Eu falei de trás para frente. Processo reverso de novo. Marque a alternativa que indica quantas ovelhas ele tinha. Mesma ideia da anterior, mas eu acho que essa aqui é mais simples. Mas mesma ideia da anterior. Então, eu vou fazer o seguinte, primeiro passo. Em quantas ele ficou no final? 50. Então, o primeiro passo, eu vou colocar 50 ovelhas. Tudo bem? O segundo passo, eu vou desfazer a perda. Se ele perdeu, eu vou somar. Então, ele perdeu 10. Logo, eu vou retornar os 10 que ele perdeu. Então, ele tinha, né, antes da perda, 50 mais o 10. Eu estou devolvendo os 10 que ele perdeu. Então, vai ficar com 60. Olha, estou voltando aí as ovelhas até chegar ao passo inicial. Terceiro passo, pessoal. Vamos entender o seguinte, o que aconteceu aqui, né? Ele doou um terço do que restava. Se ele doou um terço, isso significa dizer que das 60 ovelhas sobraram o quê? 2 terços, né? Ele doou um terço do que restava. Logo, o que eu posso dizer? O que eu tenho agora? Logo, as 60, essas 60 aqui, ó. Logo, essas 60, logo, 60 ovelhas corresponde a quem? Representa, né? Ou corresponde, representa 2 terços. Isso, 2 terços. Isso mesmo. 2 terços, tudo bem? Que é 2 partes, né? Só que aí eu tenho que retornar, fazer esse cálculo, esses 2 terços. O que eu faço com esses 2 terços? Primeiramente, eu pego 60 e divido pelo numerador, certo? Eu vou pegar 60, vou dividir por 2, que dá 30. E esses 30 eu multiplico por quem? Pelo de baixo, né? Sempre é inverso. Então, vezes 3. E aí vai ficar quanto? 90, né? Isso, exatamente, 90. Beleza? Beleza. Então, aí, ó, veja que ele tinha 50, aí eu peguei as que ele tinha perdido, 10 por 60, como um terço que ele doou, né? O que acontece? Então, restava aí, representa aí 2 terços, que é o 60, aí eu divido por 2, que dá 30, o 3 fica 90, tudo bem? E aí, para finalizar o quarto passo, né? E terminando a questão. Essa questão é um pouco menor, porque são só 4 passos. Hein, Né? professor? Oi? Nessa caso da fração aqui, a fração também ela fica inversa, é? É, Tanto o método, eu entendi, o método, que era um terço e aí botou 2 terços, e isso, também vai fazer a mesma coisa. Vai mesma primeiro coisa. É, dividir o de cima e multiplicar pelo de baixo. Não tinha visto essa exatamente, questão. isso. Tudo bem. E aí Entendi. vamos finalizar a quarta etapa. Aí ele vendeu um quarto das ovelhas, né? Vendeu um quarto. Logo, o que é que restou? Se ele vendeu um quarto, 3 sobram, quartos. isso, sobram 3 quartos, beleza? O que é que eu vou fazer com esses 3 quartos? Vou pegar um 90, vou dividir por
3. E multiplicar por quem? Por 4. Isso mesmo. Isso. Exatamente. Então, vamos lá. Logo, o que vai acontecer? Vou pegar esse 90, vou dividir por esse 3, certo? Que fica 30. E pego os 30 e multiplico pelo 4, certo? 30 vezes 4 dá o que, pessoal? 120. E aí, quantas ovelhas ele tinha inicialmente, pessoal? 120. Resposta correta, item C. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Essa aula aqui é de 1 hora, pessoal, vocês sabem dizer? É sim, e já tá quase dando já. Vamos fazer mais uma, bora? Dá tempo, não dá? Podemos fazer mais uma? Bom, vamos lá. Vou passar aqui adiante. Pronto, vamos lá. Questão 6. Tudo bem? Desculpa aí, pessoal, a demora, porque eu quero que vocês entendam para não me apressar e também vocês não se enrolarem. Então, vamos lá. A próxima questão é uma questãozinha de conjunto, bem tranquilo. A gente pode fazer usando a fórmula e também fazendo diagrama. Vamos lá. Questão também da banca EDIB, né? É bem recente, ó, pessoal, 2026. Ó. Quem tinha isso aqui? Ó? Então, essa questão diz assim, um levantamento com 250 estudantes universitários sobre o uso de redes sociais, verificou-se que 180 usam Instagram. Então, Instagram, que eu vou indicar por aí, pessoal, corresponde a 180, certo? E sem uso de TikTok. Aí, TikTok. Vou chamar de T, certo? T. Tem aqui 100. E 40 não usam nenhuma. 40 corresponde a nenhum. Certo? Pronto. Aí, apesar disso, ele pergunta assim, ó, o total de estudantes que usa apenas Instagram. O que é que eu posso fazer aqui? Se eu colocar no diagrama de Venn, eu boto o círculo do pessoal que usa Instagram, eu coloco o círculo do pessoal que usa TikTok, um retângulo para quem fica de fora e não usa nenhum dos dois. Digamos aqui, eu vou colocar 40 de fora. Porém, eu não tenho interseção, pessoal. Eu não tenho interseção. Só que tem uma fórmula que eu posso trabalhar. Existe uma fórmula para dois diagramas que é assim, ó. Número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais número de elementos de B menos número de elementos de A interseção B. Tudo bem? O A poderia ser o Instagram e o B ser o TikTok, certo? Vamos diminuir aqui um pouquinho o quadro para fazer aqui o cálculo. Porém, o 40 fica de fora do cálculo porque ele não se envolve em nem Instagram nem TikTok. Porém, eu tenho quantos estudantes? 250. Mas quem participa do Instagram e TikTok, eu tenho que tirar os 40. Então, aqui vai ficar o N do Instagram, interseção do TikTok, que eu chamo de T, N do Instagram, mais N do TikTok, menos N do Instagram e do TikTok aqui, certo? Porque aqui eu posso contar a interseção, dessa forma, certo? Aí, a união, aqui é um, pessoal. N, união, Instagram, união com TikTok, seria quem está envolvido, quem assiste ou quem usa as plataformas Instagram e TikTok. Mas só que eu tenho um total de 250 estudantes. Desses 250,
tem 40 que não usam. Então, eu vou subtrair. No lugar de usar 250 aqui, eu vou ter 250 menos 40. Eu vou usar quanto? 210 aqui, tudo bem? Ó, 210, certo? O pessoal do Instagram é 180. Ó, 180 eu boto aqui. O pessoal do TikTok, eu boto aqui 100. Ó. E eu vou contar a interseção. Quem tanto usa o Instagram, como usa TikTok. Nessa partezinha aqui, tudo bem? E aí vai ficar aqui, ó. N do Instagram e TikTok, eu não sei. Aí eu vou pegar aqui, ó, 210, que é igual. Somando 180 com 100 dá 280. Menos N do Instagram com o TikTok. Aí eu vou pegar esse 280, vou passar para cá e fica 210 menos 280, que é igual a menos N do Instagram e TikTok aqui, ó, da interseção, tendo dois menos tempo. Como o 210 não tem sinal e o 280 tem, considera-se mais no 210, porque não tem sinal, é positivo. E aqui, ó, sinais contrários, subtrai, coloca o sinal maior. Tu tem 280, tira 210, fica 70, que é igual a menos N do Instagram e TikTok. E aí, nesse caso, tá negativo, eu passo essa partezinha para o primeiro bem, fica positivo. N do Instagram e TikTok. E esse menos fica mais. Pronto. Eu posso montar o quadro aqui, ó. Aqui eu boto 70, que é a interseção entre Instagram e TikTok. Aí tu tem 180, tira 70, fica 110. Tu tem do TikTok 100, tira 70, fica 30. Agora vamos à perguntinha, né? O que é que ele pede aqui? O que é que ele pede? Ele pede o seguinte, ó. O total de estudante que usa apenas Instagram. Apenas Instagram, pessoal, qual é a resposta? 110. Tudo bem? Beleza, pessoal? Conseguiu Show, entender? professor. Show. Conseguiu entender direitinho? Beleza. A gente fica por aqui, né, pessoal? Até a próxima aula. Próxima aula a gente dá continuidade às questões e trabalha um pouco de teoria e avança nos conteúdos. Tudo bem? Tudo bem. O negócio é questão mesmo. É questão porque Sim. isso aí nós já tem que saber já. Tá. Conseguiu entender todas as questões até agora? Tudo bem? Compreenderam direitinho, né? Bom dia, pessoal. Até mais. Aqui.